Essa semana, você sabe, foi de caos total na cidade. Trânsito parado, alagamentos, casas inundadas, móveis e imóveis perdidos, gente sendo assaltada nas paradas de ônibus, muita gente na rua, ociosidade do BRT, enfim, um caos total na cidade em função de chuvas elevadas, é verdade, de maré alta, é verdade, mas também de incompetência da Prefeitura e da Câmara de Belém. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Caos. Essa é a palavra que define bem o que foi essa semana em Belém. É verdade que choveu muito, acima da média para o mês. É verdade que há coincidência das chuvas com as águas grandes, ou seja, as marés altas. Mas também é verdade que a Prefeitura já sabe que aqui em Belém chove e tem a água grande, a maré alta. O que ela deveria ter feito e não fez para se prevenir, para que o caos se instalasse na nossa cidade, é o que a gente precisa saber. O prefeito Zinaldo Coutinho tentou, de uma maneira absolutamente nervosa e destemperada, descontrolada, culpar primeiro, através das suas secretarias, culpou a população de Belém por ter jogado lixo na rua, culpou a natureza pela maré alta, culpou a chuva em São Pedro pela intensidade dessas águas e depois culpou o governo do estado. Tudo bem, é evidente que há chuva, que há maré alta, é evidente que o governo do estado tem responsabilidade também porque abandonou obras importantes desde o governo Jatene, aliado dele, passando agora pelo governo Helder, que abandonou as obras de macrodrenagem do Tucunduba, por exemplo. Mas e a prefeitura? Será que a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo? Será que existe mesmo medidas preventivas sendo adotadas pela prefeitura? Será que existe a limpeza correta e adequada dos canais, dos bueiros, dos postos de visita? Será que existe de fato a adoção de medidas para desassorear os nossos canais? Será que as máquinas e a quantidade de equipamentos são de fato necessárias e suficientes para esse serviço de prevenção? Esse é um grande problema. A prefeitura não se preveniu para esses eventos e a situação chegou onde chegou. Mas existe um outro elemento, a demora e a inoperância e a incompetência da prefeitura em dar uma resposta imediata. Porque desde o sábado, dia 7 de março, essa tragédia já estava anunciada. E ele só foi fazer o lançamento do que ele chamou de comitê de crise na segunda-feira, 3 dias depois. Ele só foi fazer a solicitação de estado de emergência 3 ou 4 dias depois que a situação já estava instalada. E a decretação desse estado de emergência, que alteração prática trouxe para a vida das pessoas? Infelizmente, o que a gente viu foi a prefeitura abandonando a cidade, milhares de pessoas prejudicadas, porque o trânsito fica caótico, as pessoas passam horas nas paradas de ônibus, passam horas dentro dos ônibus, as pessoas perdem bens que foram conquistados a duras penas, a duras lutas para conquistar uma casa, ou conquistar um móvel, uma televisão, um carro, uma geladeira, um armário, uma cama, e isso se perde, e a gente não sabe a quantidade de famílias atingidas, a gente não sabe qual é a política que a prefeitura, através da FUNPAPA, está tendo de auxiliar de fato essas pessoas. Então a prefeitura, além de não se prevenir, não teve uma atitude imediata, no sentido de dar uma resposta, foi incompetente nisso. Talvez seja por isso que o prefeito esteja tão nervoso quando se pergunta para ele sobre a questão dos alagamentos. Mas ele deveria ter feito o quê? Tomado medidas preventivas, dado uma resposta imediata e ter decretado esse estado de emergência logo no início e ter feito um plano para atender essas pessoas. A cidade ficou simplesmente inerte e a prefeitura absolutamente inerte e a população é quem sofre. Mas e a Câmara? O que a Câmara fez para debater sobre isso? Nós vamos conversar mais para frente, mais detalhadamente sobre isso, mas nos 3 dias de funcionamento da Câmara, em algum momento, houve falta de quórum. Não houve a discussão de nenhum momento, uma discussão aprofundada sobre o que a Câmara pode fazer em relação a isso para ajudar a população de Belém. Aliás, a Câmara faltou com esse dever, com essa obrigação. E mais grave ainda, alguns vereadores, inclusive, tiraram sarro da população, tiveram uma posição de deboche, dizendo que vão convocar São Pedro para uma sessão especial que eu estou chamando. Na terça-feira eu apresentei um requerimento, iniciou a votação de um requerimento de uma sessão especial para convocar especialistas, a universidade, especialistas em saneamento, a Prefeitura de Belém, para que a gente possa debater se isso era uma situação evitável ou não e o que a Prefeitura tem feito.
Então, na terça-feira eu dei entrada nesse requerimento, ele começou a ser votado e toda a base do governo disse que votaria a favor desse requerimento. Na quarta-feira, no dia da votação do requerimento, o que acontece? Só 15 vereadores presentes. Dos 35 que Belém tem, a gente não consegue colocar 18, que é o quórum mínimo, para a votação desse requerimento. Eu não sei se foi mais uma coincidência triste de a gente não ter quórum sempre, ou se foi uma medida deliberada da mesa, do prefeito, de tirar o quórum para não votar essa sessão. Mas na segunda-feira nós vamos retomar esse processo e eu espero poder aprovar a realização dessa sessão especial para ouvir técnicos capacitados e a população de Belém sobre o que poderia ter sido feito e o que pode ser feito para remediar essa situação. Então fique atento, na semana que vem, na segunda-feira, entra em pauta novamente a votação desse requerimento que eu apresentei numa sessão especial para discutir a questão do alagamento. Mas o que fica dessa semana como resumo é o caos instalado na cidade, a prefeitura absolutamente inoperante e uma Câmara debochada que não poderiam ter tomado essa atitude e deveriam dar uma resposta à população de Belém. Bom, resumindo para você o que aconteceu essa semana, mais uma vez, como eu já disse, nos 3 dias de sessão houve, em algum momento, a falta de quórum. Na segunda-feira, a sessão se encerrou às 11h18, quando deveria se encerrar às 11h45. Na terça-feira, às 11h35. E na quarta-feira, às 10h18. Só 2 projetos foram aprovados. O mais importante deles, que é um projeto interessante do vereador Wilson Neto, que estabelece a prioridade e obrigatoriedade de matrícula e transferência sem limitação de vagas para pessoas com transtorno de espectro autista em todas as escolas da rede pública e privada em nossa cidade. Eu acho que é bastante importante esse projeto, mas de resto uma série de projetos que estão na pauta não foram discutidos nem foram votados. Nós realizamos, a partir de uma iniciativa do nosso mandato, uma sessão especial na segunda-feira para discutir a questão da educação de jovens e adultos. Houve a presença dos sindicatos dos trabalhadores em educação e ficou comprovado, e a gente vai fazer um relato disso e disponibilizar nas redes sociais, que a Prefeitura de Belém está tendo uma política deliberada, estrategicamente planejada de destruição da educação de jovens e adultos no nosso município. Mas isso a gente vai explicar para você com mais calma. Realizamos também, como eu falei, a apresentação de um requerimento solicitando a sessão especial para discutir a questão do alagamento e entrou na pauta, quer dizer, eu protocolei na semana passada, isso já avisamos, mas reiterando, um projeto que isenta de IPTU as áreas onde há um alagamento constante. Então, nesse sentido, é uma medida que eu estou tentando adotar, que a Câmara adote, para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E realizamos na sexta-feira uma sessão especial em alusão aos 2 anos do assassinato de Marielle e Anderson, exigindo justiça para que a gente ache não apenas os executores da morte dos dois, mas os mandantes. E cada vez mais se demonstra uma relação muito próxima entre os mandantes desse crime e a família presidencial. Evidentemente, talvez por isso que a gente não consiga avançar na investigação sobre os responsáveis pela morte de Marielle. Bem, eu sou Fernando Carneiro e este foi mais um resumo da semana. Até a próxima semana.